Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal Projeto Raiz. Meu nome é Gustavo, hoje eu vou mostrar para vocês este projeto de emblema da Mercedes-Benz. São dois corpos, eles se movimentam aqui, tem uma base onde eles se movimentam. Vou mostrar como fazer essa união das duas peças, também como exportar os arquivos para a impressora 3D. Ficou assim, aqui na mesa da impressora. Também fiz os desenhos técnicos aqui do projeto, tanto da base quanto da estrela. Vai ter o link aqui na descrição onde vocês podem baixar os arquivos e seguir o tutorial no vídeo. Gostei muito de fazer esse projeto, foi bem legal. Tem todas as características aqui, tem todos os detalhes. E você também pode fazer aí na sua casa. Bom, após baixar os arquivos, vamos criar um novo projeto. Vamos selecionar nosso plano frontal e começar a fazer a parte da estrela. São 31 milímetros um círculo na parte central, aqui 15,5, 31 de diâmetro, e mais um círculo de 99 de raio, 198 de diâmetro. Então, mais um círculo de 198. Aqui irei fazer como um círculo de construção. Vamos criar duas linhas. Assim, elas serão soltas mesmo. Vou travá-las na vertical com o centro. Assim. Usar o Circular Pattern. Selecionar as duas linhas. Escolher o nosso centro. Já está com 3, quantidade de 3. E confirmo com OK. Aqui eu irei unir as pontas usando a ferramenta Coincidência. E novamente a ferramenta Coincidência. Vou travá-la no círculo. Agora elas estão encostando no círculo central. E com a ferramenta Horizontal Vertical, vou travá-la. Assim nós temos um diâmetro de 198 e um outro de 31 milímetros. Finalizo o sketch. Irei criar um plano de 18 milímetros. Criar um plano offset aqui da face frontal, menos 18 milímetros. Ele será aqui para cima. Criar um sketch. Vamos clicar no plano que acabamos de criar. Aqui nesse sketch, vou tirar a visibilidade. E vou criar apenas um ponto. Um ponto central. Confirmo com OK. Nós já temos nosso ponto de referência. E preciso usar agora a ferramenta Loft. Clico no perfil da estrela e clico no nosso ponto de referência. Confirmo com OK. Já temos a primeira parte do projeto feita. Agora, novamente, criar uma sketch. Agora, no plano vertical. Neste caso, será um triângulo. Iremos travá-lo. Segurar o botão Shift. Passar no meio da linha e travá-lo na vertical. As medidas são 9 de altura, 13,5 de tamanho da base. Então vamos voltar aqui na base, 13,5 com 9 de altura. Este ponto precisa estar alinhado na horizontal com o nosso centro. E também temos a medida de um círculo de 180 de raio. Aqui no desenho,
será 180, metade, 90. Finalize o sketch. Vamos fazer uma revolução. Já selecionou o perfil do triângulo e o nosso eixo. Vamos trocar a referência para Joint, para juntar as peças. Clicar com OK. Então, nós temos apenas um corpo. Vamos deletar, selecionar a face e clicar com Delete. Essas pontas que sobraram aqui no projeto, vamos tirá-la. OK. Agora sim. Vamos usar a ferramenta Mirror, selecionar o corpo, selecionar o plano. Assim, iremos unir, Joint. Agora já temos o símbolo da Mercedes feito. Vou novamente voltar aqui no desenho, criar essa parte de encaixe, tanto a circunferência quanto a haste. Ela tem 44 milímetros de comprimento, com um grau de 3, criar um novo plano. Vamos aplicar uma distância de menos 90. Por que menos 90? Nós vamos agora estará exatamente no centro, na parte mais alta aqui daquele triângulo que já tínhamos criado. Então, 90. Novamente, criar um sketch. P, iremos projetar as duas linhas. Confirmar com OK. E vamos criar aqui, utilizar a ferramenta linha. Quando ela estiver no meio, criará esse X. Novamente aqui embaixo. Vamos travar na horizontal esses pontos e aplicar a relação de perpendicular. Aqui e aqui. Ok, estão travados. Finalizar o sketch. Usar a ferramenta extrusão. Nesse caso será Joint menos 44, que é o comprimento, e 1 grau de 3. Então ele vai abrir em 3 graus. Temos já a nossa base, temos a nossa haste. Usando a aba Create, uma nova esfera, vamos selecionar aqui o centro. Será de 30 milímetros e será como um novo corpo. Clico OK. A esfera já está aqui no centro da peça. Vamos movimentá-la até a nossa base, que será de menos 134. Essa é a distância. Vocês podem ver que existem dois corpos, a estrela e a esfera. Vamos utilizar a ferramenta Combine para juntar os dois corpos. Operação Joint, clica OK. Então agora temos apenas um corpo na nossa peça. Agora é a etapa da base. Vou aproveitar o mesmo desenho, novo sketch pelo centro, P para projetar. Neste caso será o seleção filtro corpo. Mantenha a projeção link e confirma. A projeção link ela mantém a projeção, assim eu não consigo movimentá-la. Ela já fica travada. Posso selecionar todas as outras linhas e deletar. Fico só com a parte da esfera. Vou começar fazendo uma linha na vertical. Será uma linha, uma centerline. Usando o botão de coincidência com o centro da esfera. Agora posso começar a fazer o perfil da nossa base.
uma linha na horizontal, uma linha inclinada, confirmo com OK, e será uma linha na horizontal. E fecho com um arco de 3 pontas. Ok, tudo sem medidas por enquanto. Aqui, no centro da nossa circunferência, na medida, no desenho aqui da base, temos um pequeno espaço para que a nosso emblema possa se movimentar, de 0,1, e esses dentes onde fica o encaixe terão 5 milímetros. No nosso desenho, serão 2 offsets. Um de 0,1, apenas para termos uma pequena distância da nossa esfera, e um segundo offset. Como no desenho ele mostra um raio de 20, então nós já temos uma esfera de 30, então ficará 5 milímetros, 5 para cada lado. Pronto, já temos o nosso perfil. Vou juntar com o coincidente e já temos essa peça que tem 6 milímetros de altura, do centro da nossa circunferência. As outras medidas são 42. Essa linha inclinada ela tem 15 graus de inclinação. E esse arco tem 18 milímetros de raio. Toda essa linha tem 28 milímetros de altura. Para concluir, iremos aplicar aqui a última distância de 12 milímetros. Então nós já temos tanto a base, iremos fazer a revolução. O eixo ele já selecionou automaticamente, pois já fizemos uma linha de centro. Será uma revolução completa. Confirmamos com OK. Vou tirar a visibilidade do primeiro corpo para concluirmos aqui a criação dos dentes. Então, selecionar a face superior, um retângulo, utilizar o midpoint da linha do retângulo até o centro e aplicar uma distância de 8 milímetros. Finalizo com o sketch. Novamente, ferramenta extrusão menos 12. E assim invertemos o sentido com o sinal negativo e 12 milímetros é a distância. O grau de inclinação é 5 graus. Vamos colocar um sinal negativo para que ele vá para dentro e confirmamos com OK. Aqui, na parte de acabamentos, vamos selecionar as arestas e aplicar um arredondamento de 1 milímetro. Confirmo com OK. Vamos selecionar o Circular Pattern, será Feature, que são as nossas ferramentas. Aqui em eixo podemos selecionar aonde nós queremos rotacionar. Nesse caso, pode ser essa superfície inclinada. E mudamos a quantidade para 6. Pode ser como idêntico e clico com OK. Temos os dentes já criados. Novamente, ferramenta Fillet. Nesse caso, 2 milímetros para dar um arredondamento. Voltando à visibilidade, parte de cima do emblema. Vou criar aqui a base como botão direito, criando um novo componente. Ele já vem. Eu criei a base primeiro, porque ela já vem
travada no local, não preciso travá-la. Botão direito e ground, ela já está travada, foi o primeiro componente a ser criado. E depois botão direito no segundo componente e vou renomeá-lo para estrela. Com os componentes nós podemos fazer a montagem. Com os corpos não se pode fazer a montagem. Ferramenta Joint. E aqui eu vou mostrar como que faz a montagem em corpo rígido e nem em revolução, que são os tipos de montagem mais comuns que temos nos projetos mecânicos. Neste caso, é a ferramenta Ball. Nós vamos selecionar as duas superfícies e isso permite que girem em todas as direções. Assim conseguimos simular perfeitamente o movimento. Confirmamos com OK. A nossa montagem completa, ela pode ser movimentada em todas as direções. Caso queira voltar na posição inicial, basta clicar em Revert Position e tirar a visibilidade da montagem. Agora, para impressão 3D, precisamos fatiar essa parte de cima, parte da estrela. Irei fazer utilizando aqui na aba Modify Split Body. Vou marcar o corpo que eu quero recortar. Split Tool será o plano que passa por dentro da peça. Confirmo com OK. Vindo aqui em estrela, em corpos, tenho o corpo 1, tirar a visibilidade dele. Então ela já está cortada ao meio, mas a base permanece intacta. A ferramenta Split Body foi só aplicada no corpo que selecionamos, não na base. Tirando a visibilidade do corpo 2. Então nós podemos imprimir essa peça aqui duas vezes, colar uma de costas com a outra, imprimir a base e montar a peça. Para isso, basta botão direito em cima do corpo, salvar como mesh, confirmar com OK, salvar a peça no seu computador. Eu já tenho a peça salvada aqui, vou mostrar como fica no software de fatiamento. Fazer o mesmo processo com a base, botão direito e salvar como mesh. E no fatiador, ela fica assim. Você pode mexer no tamanho da peça, aqui na escala, eu diminui um pouco para caber dentro da mesa. Mas você pode imprimir também as peças individuais, assim elas podem ficar ainda maiores e com ainda mais detalhes. Esse foi um projeto que eu gostei muito de realizar, fiz vários testes das medidas para criar esse projeto. Espero que vocês gostem, o link aqui na descrição, caso queira fazer o download. Não se esqueça de se inscrever no canal. Escrevam aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal e nos vemos nos próximos vídeos.